Fala galera, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Rafael Torres, sou professor de redação aqui do QG do Enem e eu tô aqui nesse vídeo para trocar uma ideia contigo rapidinha a respeito de uma banca com peculiaridades, com características muito próprias, que é a banca de redação da UNEB. E, como em todo vestibular, mostra-se fundamental entender as regras que comandam o concurso, bem como o que se espera enquanto produção textual. Para a gente trocar essa ideia de maneira mais efetiva, mais eficaz, eu resolvi trazer um trechinho que está lá no edital da UNEB, do vestibular da UNEB, para entender qual a expectativa da banca acerca do seu texto nesse vestibular. Fecha lá. O texto no edital diz o seguinte: a prova de redação exigirá a demonstração da capacidade de expressão do candidato mediante pensamento estruturado com clareza e coesão, devendo ser construída de modo a permitir a produção do texto a partir de temas propostos. É um texto, no edital, que de certa forma ilustra claramente a presença dos principais critérios que a gente encontra em praticamente todas as dissertações argumentativas feitas Brasil afora. Fecha lá. Primeiro, obviamente, a partir de temas propostos, atendimento ao tema. E a questão de atendimento ao tema, volta para cá, é muito interessante que você se atenha às palavras-chave. Cuidado para não fazer de parte do tema essa redação e ignorar a outra parte. Fecha lá. Quando você pega, por exemplo, nos últimos anos os temas propostos pela UNEB, você vai perceber que em algumas situações você tem oportunidade de escolha por dois caminhos, como por exemplo em evolução do mundo do trabalho, avanço ou retrocesso. Escolhendo um dos caminhos total ou predominantemente, sem investir nele enquanto tese, e as principais razões pelas quais você escolhe esse caminho. Vale a pena falar do outro? Lógico que vale, como um contraponto ao primeiro, ou como uma ressalva, caso você queira fazer. Só toma cuidado para não ficar em cima do muro e não entregar um posicionamento final que possa ser percebido pelo seu corretor. Beleza? Seguindo. É a mesma banca que cobra coesão, é a mesma banca que cobra a capacidade de expressão do candidato mediante pensamento estruturado. Então aqui eu tenho uma cobrança evidente sobre tipologia textual, ou seja, o que se espera de uma dissertação argumentativa enquanto estrutura. No caso de uma banca como a da UNEB, a sugestão é a de que você conte com 2 argumentos, 2 parágrafos de desenvolvimento, e em cada um deles, de preferência, a história mostra 3 períodos. Fecha lá. O primeiro período com o núcleo do argumento, com o que há de mais autoral da sua parte. O segundo período com uma sustentação para esse argumento autoral, e aí pode ser um repertório ou alguma informação que você traga de forma a sustentar a sua ideia. E no terceiro período, no mesmo parágrafo, um exemplo, uma ilustração daquilo que você está falando. Obrigação de repertório não existe, mas tende, diante dos temas historicamente cobrados pela UNEB, a ser bastante útil a presença dessas figuras, que podem ser humanas ou teóricas, que sempre têm a acrescentar no entendimento de algumas situações problema. Beleza? Seguindo, falar em expressão é falar basicamente em modalidade escrita, o atendimento à norma, e além disso, obviamente, a clareza, a gente entra no campo da coerência, no campo da capacidade argumentativa. Vale a pena ressaltar alguns detalhes: a intervenção como não obrigatória, a coletânea não como texto de copia e cola, mas como um norteador para a proposta temática que é feita, e um corretor que historicamente se mostra muito habilidoso contra, principalmente, certos truques que candidatos insistem em fazer. Frases de efeito sem encaixe, é a tentativa de chamar a atenção, porém sem fundamento. Se você tem a teoria de um filósofo sociólogo e uma frase, por mais que a teoria não seja obrigatória, como a gente viu, repertório não é uma exigência, ela tende a ser mais funcional para uma banca que preza pela qualidade argumentativa. Beleza? Critérios comuns, características em especial. Ah, e detalhe, preferência para letra cursiva também historicamente gera melhores resultados. Bom, mesmo nesse tempo curtinho, espero ter te ajudado, assim como muito do que a gente faz aqui no site também ajuda tantos e tantos candidatos já há alguns anos, promovendo aprovações e, mais do que isso, realizações de sonhos. Só você que está se preparando para a prova sabe como funciona. Então vem conhecer o que a gente tem feito em prol do Enem e de outras bancas, www.enem.com.br.
Obrigado pela atenção, espero ter sido útil e espero te ver num próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.